sangue quente lá dentro. Eu sei que é, mas a gente não tá... Você nunca entrou em campo, você nunca... Você não sabe. Eu tenho mais de beirada de campo do que você de profissional. Você é um ótimo... Eu tenho 35 anos de beira de campo. Você tem 35 anos de beira de campo, mas de dentro de campo você não tem um minuto. Não fala isso. Você não sabe o que acontece lá dentro. Eu não ter jogado bola não quer dizer que eu não sei o que acontece, nem o que eu vivi, não. Não, eu sei o que acontece lá dentro, porque eu convivi o tempo inteiro. Você jogou? Desculpa, eu não Você entrou em campo? Não entrei em campo, mas eu vi muito mais da vida de você que algum jogador. Você sabe como faz Isso gol? não quer dizer... Eu sei jogar bola, eu só não fui profissional. Isso não quer dizer que eu não conheço. Acho que você há de concordar que você não fez uma boa temporada na Juventus. Por que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da Copa do Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009 e 2010? Então, você acompanhou o campeonato italiano? Sim, bastante. Então, é porque há controvérsias. Você falando isso aí, eu não concordo com você. A gente tem que pegar números, né? Eu trabalho com números. Meus números aqui na Juventus, quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então, eu não concordo com você, não. Mas não com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também. Calma aí. Não é porque teve um prêmio, na qual saiu um prêmio aqui, que deram, uma rádio que faz uma sacanagem com outras pessoas, com a rádio, na realidade, de brincadeira, que saiu. Você vem falar uma coisa dessa aí, eu acho que você não entende. Não. Desculpa, Felipe. Você não deve entender futebol. Desculpa, Felipe, eu não tô falando por brincadeira nenhuma. Eu tô falando porque a gente transmite o campeonato italiano. Olha o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista? Você é jogador? Eu sou jornalista. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? O ônus de falar sobre o que ele quiser, né? Então, eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada. Fui bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas. Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando... Então, mas, por exemplo, o que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar. Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, então vou lembrar agora. Eu já vi. Tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então me fala porque qual você foi a não é outra. claro. Na sua opinião, Casa. Na minha opinião, não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, esse aqui é o viés que me parece não ser o viés exato da discussão. Eu estava no programa. O Caio não falou, de fato ele não falou sobre preferência política. Ele não fez um discurso político. A minha discordância é essa. Todo mundo pode falar sobre o que quiser. Isso, e todo mundo banca, banca depois do que falou. Lógico. Sim. Né? A questão de ser claro, não ser claro, às vezes você não é claro, às vezes eu não sou, às vezes ele não é, uma vez ou outra, isso pode acontecer. Porque faz parte. Quantas vezes? Do mesmo jeito que você erra o nome de um cara que você está narrando, às vezes você fala uma coisa, às vezes a coisa é tirada do contexto, vira uma frase jogada, ela tem um significado completamente diferente. Né? É aquela história do texto. O texto é uma coisa assim, eu posso chegar e falar assim, caiu a linha do Galvão. Eu posso falar assim, caiu a linha do Galvão, e todo mundo vai saber como é que eu estou reagindo. Se eu escrever caiu a linha do Galvão, texto não tem interpretação. Né? Por isso que texto precisa de ator. No meu Instagram, concordando com o Raí, sim. Não falei mal de ninguém. Não, nem citou, cara. Nem agredi ninguém. Eu falei que
todas as pessoas têm o direito de falar de qualquer assunto. E as outras pessoas têm o direito de discordar ou pensar diferente. Foi isso que eu falei. Então eu não me vejo no pacote do rebote agressivo, do rebote com falta de educação, do rebote passando do limite. Eu não passei do limite em nenhum momento. E a coisa que eu discordei foi daquela fala exclusiva. Eu não fiquei falando da vida do Caio, da história do Caio. Não, e nem mais no meu caso, só foi aquela fala... O Raí não pode falar de futebol. Foi isso que eu fiz. Todo mundo. E a outra coisa é o seguinte, quando não deixa as coisas claras, cara, quando as coisas não são claras, porque nós estamos discutindo aqui a falta de clareza. Você pode achar que não, você pode ter opinião. Mas o que aconteceu foi uma falta de clareza na sua fala. Porque por isso que gerou toda eu penso diferente. Você cara. pensa que as pessoas entenderam mal? Não, porque teve muita gente que entendeu o que eu falei. Então teve muita gente. é isso que eu tô falando. Você acha que só entendeu bem você as pessoas que concordaram com você? Não, lógico que não. É o que você está falando, Caio. Eu não estou falando isso. Mas eu acho que eu tenho clareza, eu acho que eu tenho coerência, eu acho que as pessoas me conhecem, sabem que eu sou extremamente transparente. Extremamente transparente. Tudo que eu falo reflete exatamente o meu comportamento na frente das câmeras e atrás das câmeras. Eu não uso a internet, eu não uso a covardia que alguns jornalistas... Não estou falando de você, tá? Pra você não ficar ofendido. Não, então, é porque parece que você está se desculpando para mim. Não estou justificando. Parece que nós estamos num assunto e a impressão que dá é que você não está no assunto, que você está querendo me atacar. Não é isso? Nenhuma. Você está tendo essa impressão. Não, então, é a clareza que eu estou te cobrando. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou falando de mim, de coerência minha, eu estou falando de opinião minha e das coisas que eu discordo e penso diferente. Eu jamais estou falando para você, de você, porque eu sou claro. Se eu tivesse que falar isso para você, eu ia falar para você. Então, você não está tendo coerência. Então, mas eu não disse isso para você. Isso para mim a minha fala para mim é muito clara. A minha fala é muito coerente com aquilo que eu penso. Vocês têm todo o direito de concordar ou discordar. Eu só queria reiterar que não tem nenhum viés político, de que eu não tenho nenhum problema com o Raí, muito pelo contrário, tenho a maior admiração com o Raí, mas eu continuo pensando desta maneira. Reafirmo, eu acho que na hora que você representa uma instituição, na hora que você é o homem forte de um time como o São Paulo, você tem todo o direito, tanto que ele emitiu a opinião, mas você tem que tomar um pouco de cuidado. É só isso que eu estou falando. Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, para mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Olhar para o Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Paulo desse... É um pouco mal contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou, foi que preso, suspenso, né? Ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho. A mesma coisa, isso me incomoda muito. Não é especulação, aconteceu. Não, sim, aconteceu uma crise lá qualquer. Teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cleber. É um prazer estar falando contigo. Eu só quero... Só para esclarecer uma única coisa. Acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né? Que todos. Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando. Que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Eu não tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu disse é o seguinte... Você falou, eu estou assistindo o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. Eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me têm como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura, porque você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa, eu sei que é um programa 1h30. Você quer... Então, eu acho que se ele vir o tape do programa, ele vai ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu. Falou sobre a proposta.